Está gravando. Segunda parte da nossa aula de hoje, dia 8 de outubro de 2021. Vamos. Eu vou começar a apresentar agora, para a gente continuar o nosso assunto. Pronto. Olha, eu vou começar a apresentar. Eu vou falar do debate que aconteceu. Tem duas coisas para a gente ver. Desse período pós-Darwin, ou pós a teoria da evolução dele, que ela nem todo mundo aceitou, ou se aceitou em alguma coisa dela e outras não. Teve também também a gente tem que falar em teoria celular. Teoria celular a gente já falou, né? Agora fico com confusão. Mas o que não se falou nesse aqui foi Pasteur e Pouchet, o debate da geração espontânea, que aconteceu entre Pouchet e Pasteur, que foi em 1860, então foi na mesma época. Agora, considerando que a gente está vendo evolucionismo, eu prefiro falar em algumas consequências da teoria de Darwin no século XIX ainda. Certo? Ainda do século XIX. Então, e ainda temos que falar em Mendel, nesse período ainda do século XIX. Então, vamos começar aqui. Que, após 1859, após a publicação de A Origem das Espécies, a gente teve três grandes correntes. Foi o neolamarquismo, a ortogênese e neodarwinismo. Certo? Olha, esse livro aqui, O Gene, Uma História Íntima, eu disponibilizei para vocês vários capítulos dele, certo? Vários capítulos dele tá ali. Coloquei aqui bem ali. E do mesmo autor tem os dois livros dele, O Imperador de Todos os Males, que é anterior a esse. E ele fala de toda a história da genética, especialmente genética molecular. Como é um livro grande público, é um livro bem volumoso, não é um livro acadêmico, mas tem muita informação acadêmica. Agora, ele fala muito dos bastidores, ele se permite contar histórias familiares, que a família dele é marcada por esquizofrenia, por alguns membros terem a tendência esquizofrênica. Ele é oncologista e estuda o gene, escreveu esse livro, O Gene, Uma História Íntima, por questões pessoais e como uma consequência também do livro dele, que é O Imperador de Todos os Males, que fala do câncer, fala de uma visão histórica do câncer, como é que
foi encarado o câncer ao longo da história e especialmente do século XIX para cá. E também como questão genética, né, do câncer. Então, está lá disponível para vocês. Então, ele fala também de eugenia, de tudo isso. Eugenia, de Lysenko, no século XX, do lisencoísmo, nós vamos ver. Eugenia, todo mundo ouve falar, mas do oposto da eugenia, que é o lisencoísmo, é pouco falado, né? Mas vamos lá. Inclusive, ele conta muito de história de Mendel, pontos biográficos mesmo. E até para explicar por que Mendel não foi aceito na época dele. Mas nessas 3 linhas que aconteceram pós-publicação, vamos falar primeiro delas, de A Origem das Espécies, que é o neolamarquismo. Quem consistiu o neolamarquismo? Até nem coloquei autores, foi uma coisa muito dispersa, mas eram os lamarquistas de então, da época, que aceitaram a seleção natural. A Pangênesis tem aqui. Aceitaram a seleção natural. Como falei para vocês, a seleção natural, como processo em si, um processo ambiental, não é tão difícil de aceitar. Mas, então, o neolamarquismo incorpora a seleção natural naquelas 4 leis de Lamarck, naquilo que a gente já viu sobre o Lamarck. Incorpora tudo aquilo. Juntou as coisas, mas a transformação, a evolução continuava sendo como a teoria de Lamarck, que é por as 4 leis, né? O uso, desuso, a transmissão dos caracteres adquiridos, como um processo genético, né? A necessidade da transformação de acordo com mudanças ambientais e levando sempre ao progresso. E uma das características também do lamarquismo é que há necessidade da geração espontânea dos seres mais simples. Então, não é um processo pela ancestralidade em comum, e sim por linhas, cadeias evolutivas. Muita gente, até hoje, quando se fala em evolução, até por conta da conotação da palavra evolução, de certo significado da própria palavra, associam a uma evolução do tipo lamarquista, de progresso, enquanto que a seleção, o darwinismo não é progressivo, certo? Não envolve uma evolução progressiva, de cada vez mais aperfeiçoado. Então, até hoje em dia, muita gente confunde e pensa em evolução em termos de evoluído é mais aperfeiçoado, é melhor. E menos evoluído é mais primitivo, ou seja, é pior. Não, o darwinismo não diz isso. Certo? O darwinismo não diz isso. Diz que há uma ancestralidade comum, o primeiro ser vivo, que, a partir de pressões ambientais e das variações desse primeiro indivíduo, foram surgindo outras espécies e foi se ramificando. Então, a ideia original do Darwin é de uma árvore, né? O primeiro ponto seria o ancestral em comum, que vai se ramificando, gerando outras espécies, inclusive havendo espécies semelhantes ao ancestral em comum, que pode ser uma bactéria ou uma árquea. Começa a ser como a questão aí, um grande nó também do darwinismo, já do século XX, é a origem da vida. Qual é esse primeiro ancestral em comum? Como ele surgiu?
Aí é o grande nó, a origem da vida. Agora tem muitas, a partir dos anos 50 para cá, começaram a surgir teorias sobre a origem da vida, e tem umas mais contemporâneas. De fato, isso é uma coisa ainda não resolvida, mas existem teorias plausíveis, teorias hipotéticas, né? Hipóteses de trabalho hipotéticas, certo? Em termos de origem da vida. Isso, mas isso já é algo mais contemporâneo, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas se considera que houve acúmulo de moléculas orgânicas geradas espontaneamente, mas de acordo com a lei da termodinâmica, né? E tanto é, olha, qual é. Isso é uma coisa que aprendi em livro de química orgânica. Sabia em livro de química. O primeiro ponto eu sabia, já sabia em bioquímica, que o carboidrato mais abundante, monossacarídeo mais abundante da biosfera é a glicose, considerando esse carboidrato como componente de polissacarídeos, de disacarídeos, oligopolissacarídeos, né? Como a celulose é um polímero de glicose, o amido também. A celulose é a molécula orgânica, a molécula de seres vivos mais abundante em massa de todo o planeta, componendo as paredes dos vegetais e 50% do lenho de uma árvore, ou seja, da madeira, é celulose. Não é 100%, né? 100%, quase 100% é um floco de algodão. Ela precisa, a madeira precisa de moléculas cimentantes. A celulose funcionaria como o aço de um concreto armado. Então, precisa de outras moléculas para fazer a cimentação, né? Ali é só a estrutura, a celulose, de fibra. E, sim, molécula mais abundante é a glicose. Qual é o monossacarídeo que energeticamente mais estável? A glicose. Então, pelas propostas mais contemporâneas, foi havendo acúmulo de moléculas orgânicas que foram sendo geradas por reações, e é lógico que as termodinamicamente mais estáveis acabaram predominando, né, por questão pura e simplesmente termodinâmica. E essas moléculas vão ficando cada vez mais complexas, vai havendo acúmulo de complexidade, até que, no momento, elas começam a interagir entre si, também segundo a termodinâmica, segundo o princípio da termodinâmica. Começam a reagir entre si, a se interagir, até que isso vai se acumulando em termos de complexidade e, no momento, começa a ter metabolismo. Mas é um metabolismo anterior ao primeiro ser vivo. Espera aí um momentinho, pessoal. Rapidinho, tá? Ai, meu Deus. Espera aí. Eu estou sozinho em casa. É rapidinho.
Pronto. Voltando aqui. Sim. Então, falando atualmente, houve primeiro um estágio que se supõe, né, que se hipotetiza, um estágio de metabolismo anterior ao primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo surge com muito tempo depois desse metabolismo estar aperfeiçoado, a partir, imagina o planeta todo, onde tivesse poças. Provavelmente não foi no mar, porque o mar dispersa muito, mas foi em ambiente de água salgada, água marinha, em poças. Mas pelo planeta todinho, aquele caldeirão de moléculas, de macromoléculas reagindo entre si. Então, teve tempo, e considerando o tamanho todinho do planeta, isso acontecendo a nível molecular, macromolecular, de que haveria muitas e muitas tentativas fracassadas de formar um primeiro ser vivo, né? de se delimitar. Então, o primeiro ser vivo surge quando esse metabolismo se individualiza e dando certo, de formar uma cadeia de DNA com interação com RNAs e delimitado e com capacidade de se sustentar, ou seja, um metabolismo energético, e de se dividir, e se multiplicar. Quando surgiu o primeiro ser vivo assim, ele começa a se multiplicar facilmente. Ele tem toda uma abundância de nutrientes ao redor dele para se manter. Né? Não. Que assim vai se multiplicando, acumula 1 bilhão de anos. Né? Existe uma fase na Austrália, existe até chega a 2 metros de altura, ou não sei quanto de diâmetro, de bactéria fóssil. Num período de vida, que a vida na Terra era só procariotos. Eram tantos, né, que eles podiam se acumular, porque não tinha organismos maiores para devorá-las. Certo? Mas, vamos voltar aqui. O grande nó na época mesmo de Darwin era o tempo da Terra. Então, essa fase no início e a própria origem do primeiro ser vivo ainda é atualmente. Mas imagine que isso deve ter acontecido por 1 bilhão de anos. Até começar a surgir o primeiro ser vivo, ele começa a se multiplicar. Aí mais outro bilhão de anos, né? Para começar a dar origem a organismos, a seres vivos mais complexos, a partir de processos de simbiose entre eles, para surgir uma célula eucariota e uma célula com cloroplasto, a primeira bactéria que tem cloroplasto para transformar energia luminosa em ATP. Por isso aconteceu antes da primeira célula com mitocôndria, que também foi um processo simbiótico, de simbiose entre esses organismos procariotos para dar origem a um eucarioto. E do eucarioto a gente tem os multicelulares. Mas vamos lá. Voltando, outra linha, certo? Foi a ortogênese. A ortogênese foi desenvolvida por embriologistas, por estudiosos do século XIX, desse processo embrionário, do processo do desenvolvimento. Olha, o darwinismo do século XX deixou de lado o processo de desenvolvimento como parte integrante da teoria. A incorporação
do desenvolvimento embrionário é uma coisa mais recente. Certo? Ou essa incorporação agora que se chama EVO-DEVO, Evolução e Desenvolvimento. A contribuição do desenvolvimento embrionário para a evolução, a junção do darwinismo com o conhecimento embrionário. Isso é uma coisa mais recente e ela envolve, por exemplo, a EVO-DEVO atual. E tem EVO-DEVO, Eco-EVO-DEVO, que envolve também processos ecológicos. É uma coisa, né, mais recente. Porque o desenvolvimento embrionário atualmente se considera como gerador de restrição à evolução. Olha, a própria restrição por quê? Porque o desenvolvimento embrionário é parte da nossa herança e qualquer alteração nele provavelmente dá errado. Ou seja, aquele novo ser com aquela mutação nem sequer nasce para sofrer a seleção natural, ambiental, porque a seleção natural é um processo ambiental. Então, em a grande maioria dos casos, das mutações que afetam o desenvolvimento embrionário, mas aquele novo ser nem sequer nasce para poder sofrer a seleção natural. Então, realmente, o desenvolvimento embrionário provoca muita restrição à evolução, ao processo evolutivo. Então, de fato, a nossa herança genética, por exemplo, nossa herança vertebrada, orienta muito o nosso desenvolvimento embrionário. Todos os vertebrados têm fase embriológica muito semelhantes. A partir de certo ponto, começa a se diferenciar. Certo? Mas, vamos lá, esses dois autores aqui, falando da ortogênese, que para eles rejeitaram a teoria de Darwin e o que guiava mesmo lembre-se que, na época deles, não existia uma teoria genética adequada. Nenhum dos dois. O David Carl von Nagel, que, se eu não me engano, todos os dois eram alemães, só que o von Nagel era da Universidade de Viena, na Áustria. Esse von Nagel, ele rejeitou Mendel. Mendel conheceu pessoalmente, tentou interagir com ele, mas a gente vai ver isso, ele deu uns foras em Mendel. E propôs a Mendel trabalhar com uma planta que ele trabalhava, porque esse Carl von Nagel também era botânico. Estava trabalhando com uma planta selvagem que tem reprodução assexuada. Por isso, não seguia aquelas leis de Mendel. Havia muitas exceções por conta de uma participação assexuada na reprodução. Mas, vamos lá. Segundo Carl von Nagel, esse processo interior que guia o desenvolvimento, que a gente é como se fosse um molde, que, olha, nessa época, esse molde, digamos assim, não estava escrito em genes, e sim era orientado pelo organismo da mãe, ou do ovo, ou na semente. É meio difícil de a gente entender hoje em dia, mas era como se fosse algo, um campo, algo como um campo presente no útero, presente no ovo, ou nas sementes das plantas, que
guiariam a formação embrionária. Então, todas as transformações seriam a partir daí, e esse processo continuaria entre os descendentes daqueles organismos. Então, aquilo ali que guiaria as transformações também, que permitiriam nascer e poderia permitir o surgimento de outros seres, a partir de variações. E, por exemplo, ele já tinha observado que embriões de vertebrados seguiam um certo padrão, certo? Seguiam um certo padrão só a partir de certo momento que começa a diferenciar, né? Então, segundo o pessoal da ortogênese, aquilo ali se mostraria que era o acúmulo de gerações anteriores daquele organismo. Então, o embrião do ser humano recapitularia o padrão dos outros vertebrados até chegar no ser humano. Certo? E a diferença do von Nagel para o Eimer, Theodor Eimer, é que esse princípio não era afetado pelo meio. O meio mudava só o organismo já nascido, que haveria influência do meio. Enquanto que Eimer considerava que havia princípios, que esse princípio, perdão, sofria influência pelo meio. Influência do tipo a nutrição da mãe, clima, variação de climáticas, nutricionais da mãe e outros, e possivelmente outros fatores que interferiam na mãe. Outra linha é o neodarwinismo, tipo August Weismann. A grande contribuição de Weismann foi o estabelecimento da diferença de células somáticas para germinativas. Foi a grande contribuição. Isso foi no ano de 1882, que ele demonstrou que há diferenças entre elas e que a diferença de linhagem entre células germinais e somáticas. E ele era um darwinista radical. Esse chamado neodarwinismo é o darwinismo pós esse período, que não é a síntese moderna, não é o darwinismo do século XX, que o darwinismo do século XX incorpora a genética, que já é pós-genética mendeliana. Esse neodarwinismo, certo, é um darwinismo, digamos assim, radical, que considera as ideias de Darwin, estritamente falando, sem, digamos, ao pé da letra. Weismann, ele fez experimentos para refutar o lamarckismo, a teoria de Lamarck, por exemplo, amputando, cortando fora, amputando as caudas de camundongos. Centenas de camundongos ele fez isso, de casais de camundongos, e todo filhotinho de camundongo sempre nascia com a cauda e desenvolvia a cauda, por mais que se amputasse, para mostrar que não havia transmissão de caracteres adquiridos. Mas o próprio lamarckista contestava, porque Lamarck não disse isso. Disse que a transmissão de caracteres adquiridos é de acordo com a necessidade de sobrevivência. Aquilo é um acidente ou uma mutilação, não envolve uso e desuso. O esforço para desenvolver algo, um corpo, um órgão, nem envolve a falta de uso.
é só uma mutilação, né? E, falando teoria da pangênese agora, certo? Olha, o que Darwin, depois da publicação da Origem das Espécies, sentiu de fato que havia necessidade, não só ele, mas de se explicar como acontece a transmissão de características parentais, ou seja, o que é transmitido e como é que é transmitido dos pais para os filhos, né, da linhagem parental para a filial. E ele fez uma coletânea de muitos pensamentos da época e reuniu uma teoria que não deu certo. Esse foi uma das propostas de Darwin, um erro dele. Essa teoria da pangênese. Olha, o nome genética e gene é só do século XX, certo? O que era isso? Eu peguei esse slide que está dizendo que ele é propósito, Charles Darwin, mas ele fez uma coletânea. O que acontece nessa teoria é que os órgãos dos pais ou de um indivíduo secretam partículas, supostas partículas, que são os pangenes, contendo informação, são esses pangenes, mas são supostas. De que partículas são essas, em termos materiais, não se sabia. É tudo hipotético, suposição, né? Partículas materiais saindo das células somáticas, indo pelo sangue, e essas partículas contribuiriam para a formação das células germinais. Esse é um ponto, certo? Notem o seguinte, essa teoria da pangênese corrobora a teoria de Lamarck na questão do uso e desuso. Quer dizer, se um órgão for muito usado, ele se transforma e os pangenes, ou essas gêmulas, ou essas partículas, certo? Seriam diferentes do que eram antes, né? E aquilo é o que contribui para a formação das células germinativas, então iria com essas informações novas. Então, está muito mais corroborando a teoria de Lamarck do que o próprio Darwin, né? Esse é um ponto. E o pior ainda é o que acontece depois. O que é mais furado ainda é o que acontece depois, porque a célula germinativa do pai, com essas informações, ao se juntar com as da mãe para formar o ovo, né? Depois da fecundação, reuniria essas informações e haveria fusão. Então, o novo ser seria formado a partir, teria as informações do pai e da mãe por fusão, ou em inglês ele usa o termo blend, que é diferente de mistura, certo? Porque no blend existe uma combinação, né? Na mistura, não. E, olha, qual a implicação disso? Qual é o grande problema? É que há perda de variedade, de variabilidade. Como é que confusão... Olha, é mesmo considera o seguinte, que se o pai tem a informação para vermelho e a mãe para branco, depois da fusão, dessa mistura, fica rosa. Fica uma coisa intermediária entre o pai e a mãe. Isso para tom de pele, tudo bem. Isso pode ser observado isso.
mas nos caracteres que são observados entre pais e os filhos de qualquer espécie, isso não acontece. Formação de sempre intermediários entre os pais. E, certo? Imagina que você fica rosa, aí se esse rosa casa com branco, fica um rosa mais claro, se casar com vermelho, fica um rosa intermediário, mas com o passar das gerações, começa a tudo encaminhar para uma média. A média. E tem estudos realmente de simulação mostrando que em poucas gerações está tudo na média das gerações das primeiras. Então, em poucas gerações, aqueles indivíduos estão na média dos seus antepassados. Está tudo igual. Ou seja, perda de variabilidade. E é a coisa que não se observa na natureza, perda de variabilidade. Vai sempre havendo variabilidade, e é coisa também que a teoria de Darwin exige, que haja variabilidade, para que haja pressão da seleção. Isso é essencial. O próprio Darwin considera isso. Então, isso é uma grande furada, né? A teoria de Mendel é que socorre isso aqui. Socorre mostrando, olha, de acordo com o resultado de Mendel mesmo, quando ele pega ervilhas de arte longa e cruza com ervilha de arte curta, se eu não me engano, a primeira geração só dá ervilhas com a arte longa. É questão de dominância e recessividade. Só vai dar um dos caracteres. O outro vai ficar mascarado na primeira geração. Então, essa teoria era para ser o resultado todos intermediários. Uma arte intermediária. Cor de flores, entre uma flor violeta ou roxa mesmo e outra branca, deveria dar um tom intermediário. Não é o que acontece. Mas só aparece um dos caracteres. Mesma coisa para tudo que Mendel testou, né? São 7, 8 caracteres, mas acho que, se não me engano, são 7 mesmo. Certo? Uma outra coisa que surge aqui Então, aqui tem duas coisas, né? Ainda no século XIX, começar aqui. Francis Galton. Galton tem uma história curiosa, muito diferente em termos de personalidade. Ele era em relação a Darwin, e nem se fala em relação a Mendel. Não sei. Procurem saber se vocês já ouviram falar de Galton, de Francis Galton. Ele era primo de Darwin, certo? Ele era primo materno. Então, ele era filho da tia, da irmã da mãe de Darwin, de uma irmã da mãe de Darwin. Então, o nome materno dele é o Etiodo. Galton é sobrenome do pai dele, que era banqueiro. O Etiodo é uma família de industriais. Darwin é uma família de médicos, né? Erasmus, depois do Robert. E Galton era de banqueiros. Ou seja, ele era muito rico, em outras palavras. Como Darwin, ele era muito rico. Então, uma família de industriais, olha, juntou banco com indústria. Ele era muito rico e ele foi uma criança prodígio. Né? Que com 2 anos, sozinho, aprendeu a ler e escrever. Em pouquíssimos anos ele aprendeu grego,
coisa assim, antes dos 8 anos de idade, ele já sabia grego e latim e, e equações quadráticas. Ele era uma criança prodígio do lado matemático também, especialmente matemática. E muito rico, né? Como eu acabei de falar para vocês. E o seguinte, 15 anos mais novo que Darwin. Então, ele cresceu com Darwin já famoso. E aceitou plenamente as teorias do primo, as ideias do primo, desde sempre. É nesse caso. Mas só que, por outro lado, ele é o oposto de Darwin. Porque desde sempre ele considerava que riqueza e inteligência eram questões de herança biológica e não de educação, etc. Então, para ele, era a explicação de por que a família deles tinha gente rica e inteligente. Certo? Então, em outras palavras, né, ele era racista, em outras palavras, né, que era a questão biológica, a questão de talento, de inteligência. Mas, inicialmente, também, ele tinha aquela visão comum no século XIX, e que hoje em dia é anacrônica. Alguém pensa assim, hoje em dia é anacrônica? Aquela visão de que se a pessoa é pobre, é por culpa dela. Certo? É por falta de talento dela. Porque ou ela não tem inteligência, ou não tem talentos para poder ganhar a vida, não tem habilidade, não tem. O problema não foi falta de instrução, falta de oportunidades, etc. Não. Que a pessoa tendo talentos, tendo. Que a oportunidade é como se fosse igual para todos, né? E tendo talento, ou para ganhar dinheiro, ou para ser. Ou para desenvolver o lado intelectual, artístico, ela conseguiria viver bem. Né? Porque isso, ou seja, os pobres são pobres por culpa deles. Ele tinha essa mentalidade, que é uma mentalidade que era bastante comum na Europa da época deles. Darwin, não, né? Darwin acabou sendo exceção quanto a isso. O Francis Galton, também considerava que havia necessidade de ter uma teoria da herança, que faltava uma teoria da herança nessa época, que era algo necessário até para explicar a própria teoria da evolução de Darwin, e ele parte para fazer experimentos. Só que o seguinte, ele era um péssimo experimentador. Ele não tinha jeito nenhum para experimentação. Jeito nenhum. Olha, os primeiros experimentos que ele fez foi com coelhos para testar. Não sei se eu coloquei aqui. Vou colocar aqui, depois eu volto para ali. Ele fez, esses slides estão na ordem invertida. Experimentos inconclusivos com a pangenia, com aquela teoria da pangênese, certo? Como as partículas ou gêmulas iriam das células somáticas via sangue para a formação das células germinativas.
Então, era possível pegar sangue de um animal com certas características, com caracteres, né, com certas características fenotípicas, e injetar, fazer transfusão, não simplesmente injetar, mas fazer a transfusão desse sangue para outro animal, e esse outro animal, digamos assim, a prole dele teria as características do doador do sangue. Olha, o que ele conseguiu foi matar os coelhos que ele fez os experimentos. Só conseguiu isso. E, no instante, desistiu por causa da trabalheira. Morriam os animais mortos. É lógico que ele não ia conseguir resultados. Matava de choque, né? Sangue. Transfusão de sangue sem saber a tipologia sanguínea, né? Dá nisso. Acabava matando... sem saber a tipologia sanguínea, matava os animais, fora a trabalheira que isso dá. Ele desistiu no instante de fazer esse tipo de experimento, fez com planta, não deu certo. Não deu certo. Olha, esse tipo de experimento, como o experimento que Mendel fez, requer muito cuidado, muito zelo, muita organização. E, francamente, Galton não tinha jeito para isso. Então, o que ele fez? Estudos estatísticos de populações humanas. Como ele já tinha como diria, como ele já tinha essa ideia já preconcebida de que talento é hereditário, então ele foi verificar isso em termos estatísticos. Populações de... Essa foto aqui, justamente, é dele, dos estudos estatísticos dele de judeus. Ele fazia estudos. Essa primeira que eu coloquei, ele numa ficha dos próprios estudos dele, que na ficha, ele colocava uma ficha de perfil e uma foto de frente e uma foto de perfil. E isso, uma quantidade enorme de fotos, de fichas estatísticas preenchidas, que ele pagava a quem contribuía com ele. Ele dava um pagamento, ele tirava do próprio bolso, né? E fazia com dados, altura, todos os dados físicos da pessoa, condições de saúde da pessoa, profissão, renda, daqueles indivíduos daquela família, a classe social, e fazia essa tipificação para correlacionar, de forma errônea, mas correlacionar o quê? A herança daquela família com a classe social, com as condições, com o talento que predominava naquela família. Ou seja, ele deixava de lado as condições, as influências sociais e o contexto histórico também em relação àquelas famílias. A parte sociológica acabava sendo meio deixada de lado. Já coloquei aqui, eugenia ainda não falei. No final das contas, a partir desse estudo de população, estatística, populações humanas, ele deu contribuições à própria estatística. Ele acabou criando ferramentas estatísticas que não existiam na época dele. Ele é reconhecido como um estatístico, mas ele quis fazer uma correlação de causa e efeito do biológico para prosperidade, talento e inteligência. E criar um modelo matemático da herança. Olha, quando não se tem nenhum modelo de herança de coisas simples, ele quis partir logo para
coisas extremamente complexas, muito complexas, como inteligência. Ainda hoje em dia se tem dificuldade de fazer estudo gênico de inteligência, porque são tantos fatores envolvidos, inclusive sociais, culturais, né? É como se diz. Não, você já imagina que realmente o tipo de correlação causa e efeito que ele quis fazer não ia dar certo, não ia dar certo de jeito nenhum. Eu costumo pensar que uma das coisas que, digamos assim, que levou a Galton a cometer os erros que cometeu foi o excesso de ambição. Ele já quis mudar ou mostrar um modelo de herança de caracteres muito sofisticados, como inteligência. Né? Coisa muito, quando não se tinha nem como é que é a herança de algo simples como cor de flor. De caracteres bem específicos, como foi Mendel. Então, Mendel foi totalmente diferente em relação a Galton. O que Galton teve de ambicioso, Mendel teve de humilde. E Mendel foi muito mais pé no chão, muito mais consciente dos limites dele, enquanto que Galton não. Ele era tão ambicioso que não teve noção dos limites, inclusive dos próprios limites da época. Ele não conseguiu se contextualizar, digamos assim. A origem totalmente diferente dos dois, né? De Mendel e Galton. Totalmente diferente. Então, que Galton não se inseriu no contexto social da época dele, para saber o que era possível se estudar. E isso é muito importante quando se faz pesquisa científica. Saber o contexto da época, ter ideia do que a gente deve estudar, ou pode investigar, isso faz toda a diferença. Certo? Então, a partir dos dados estatísticos dele, ele cria um modelo matemático da hereditariedade. Seguinte, nós herdamos metade de nossa informação dos pais, 1/4 dos avós, 1/8 dos bisavós, 1/16 dos trisavós, mas a soma vai tender a 1. Mais de todos os outros, 1/32, 1/64, isso vai, para todos os nossos antepassados. Certo? Qual é o modelo de Mendel? A gente herda metade do pai e metade da mãe. Nossos genes, né? Metade da mãe e metade do pai. Os que forem dominantes aparecem no nosso fenotípico. No nosso fenotipo. O que não for, fica mascarado, fica lá como recessivo. Para ele, não. Seria como se fosse uma fusão, isso usando ainda o termo lá da pangênese, fusão de metade dos pais, que cada um, por sua vez, recebeu metade de cada pai dele, dos avós, né? Então dá 1/4. Que, por sua vez, já tinham recebido metade, dá 1/8. E assim vai até chegar a 1. Olha, Galton morreu em 1911, certo? E viu a genética mendeliana surgir e contestar os resultados dele, porque ele cria esse modelo e que nenhum resultado experimental corroborou o modelo dele. E começaram a fazer experimentos a partir do ano de 1900,
com base no modelo mendeliano, e os resultados corroboraram o modelo mendeliano, certo? E aí ele se concentrou na eugenia nesse período, mas antes, a eugenia já foi criada antes. A eugenia. E a eugenia foi algo criado antes por ele. Mas a eugenia de Galton, ele estava muito mais voltado para o aperfeiçoamento, olha, para o aperfeiçoamento da população do país dele. Não, porque a questão é a seguinte, na Inglaterra, certo? Eles não tinham problema com imigração, com escravidão, eles não tinham, né, populações negras consideráveis de outros países, né, nessa época. E no começo, no final do século XIX, começo do século XX, os Estados Unidos, né, receberam muito imigrante, e a eugenia nos Estados Unidos teve outro caráter, de discriminação do imigrante. Enquanto que Galton, na época de Galton, os ingleses tinham preconceito contra os outros ingleses, contra a ralé, né? Era preconceito contra os ingleses pobres. Então, e eles tinham medo que a população pobre se multiplicasse mais do que os ricos. Então, o talento, a população, as gerações seguintes, o número de talentosos herdeiros desses ricos ia tender a diminuir, e o número da ralé sem talento, pobre, iria se multiplicar. E tinham esse temor. Era comum entre a elite inglesa. Então, o propósito era, a proposta inicial da eugenia era para que o Estado cuidasse disso, de melhorar o repertório hereditário da população, aperfeiçoasse a população, criasse políticas para esse melhoramento racial, em outra palavra mesmo, né? Criasse políticas. Mas como é que seriam essas políticas? Inicialmente ele pensou em criar política. Mas como? Incentivando os talentosos a se multiplicarem, os inteligentes, os ricos, e gente com talento se multiplicar e inibir-se, ou seja, seria eugenia positiva. Aí, isso não mostrou-se impraticável, né? Inexequível. Como é que ia fazer isso? Então começou a se criar a ideia seguinte: promover campanhas para evitar campanhas de natalidade, coisas assim, a partir de campanhas, a partir de propaganda, né? E aí vocês sabem, o extremo da eugenia foi o nazismo, porque depois começa a surgir, aí já é século XX, a chamada eugenia negativa, a que impede o nascimento ou que sacrifica mesmo os indesejáveis. Impede o nascimento a partir da esterilização dos chamados incapazes. Então, os primeiros eram os considerados doentes mentais, deformidades. Então, o auge da eugenia... Olha, o próprio Galton ele faleceu em 1911 defendendo a eugenia. Começo do século XX, havia, inclusive, sociedades de eugênicas, né, de eugenia em todos os países, no Brasil, inclusive. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E nos Estados Unidos, os Estados Unidos começaram antes da Alemanha, com esterilização. Ele conta muito sobre isso, aquele livro Eugênia. Tem capítulos sobre isso. Capítulos. O que aconteceu nos Estados Unidos, conta a história de Galton, tudo isso aí. Então,
Estados Unidos começaram antes, a casos de esterilização de gente considerada idiota. O chamado. Porque eles classificavam do seguinte modo: tinha o idiota e o imbecil, né? Idiota e imbecil, o intermediário seria o moron. O idiot, é aquele que é incapaz de sobreviver por conta própria. Já os outros conseguem viver, mas não vão ser capazes de ter estudos, às vezes são incapazes de ler, de aprender a ler, mas eles conseguem, por exemplo, trabalho braçal, ser um faxineiro, coisa de lavrador. E eles criaram um termo para um intermediário, que é o moron, que a gente vê muito em filme americano, que isso virou xingamento. E o moron, que é colocar nas legendas, ou quando se faz dublagem, como seu idiota. Não, moron é retardado. Né? O retardado limítrofe, aquele que é incapaz de ter uma aprendizagem abstrata. Isso são concepções. Também como o Stephen Jay Gould, naquele livro, aquele livro, A Falsa Medida do Homem, fala muito sobre isso. Também fala muito sobre isso. Sobre esses casos e teste de QI, mas teste de QI totalmente enviesados, né? De acordo com a cultura ocidental, para a cultura ocidental. Então, é lógico, uma pessoa que teve escolaridade na cultura ocidental tinha um desempenho muito maior. E quanto maior a escolaridade, melhor desempenho e a consequência que era melhor o QI. Não sei como é que se faz atualmente teste de QI, como é que eles fazem, mas inicialmente, no começo do século XX, esses testes eram muito enviesados, eles levavam a resultado deturpado. E eles aplicavam, no começo do século XX, os americanos aplicavam direto a imigrantes para classificá-los. Aí o imigrante vinha de uma comunidade agrícola do leste europeu, se dava mal no teste, né? Era para uma classificação para encaminhar para o tipo de trabalho. E muitas vezes servia para barrar imigração. Teve casos de gente que foi esterilizada e que provavelmente eram pessoas, duas mulheres que foram esterilizadas, a mãe e a filha já tinha tido um filho, e o filho, ou não me lembro se foi filho ou já é o neto dessa primeira, era neto ou neta, mas viveu normalmente, nunca teve problema de... Acontece o seguinte, que elas provavelmente sofriam depressão. E nessa época não se tinha um diagnóstico de depressão. Então, uma pessoa com depressão, ao ser testada, é lógico que o desempenho seria ruim. Porque a pessoa não está nem aí para nada. E sem tratamento, a pessoa sem tratamento fica extremamente apática. Parece um zumbi. Né? E é tratada, acaba sendo diagnosticada como um imbecil. Havia esse diagnóstico na época pelos psiquiatras. E como era mãe e filha, aí se mostrava que havia havia alguma coisa de hereditário. Não se levava em conta as condições de pobreza, a falta de instrução dela, que não foi por falta de escola, não foi por falta de inteligência. E juntou com depressão, né? Vamos lá. A eugenia foi digamos assim, uma coisa absurda na história da humanidade. Algo absurdo. Mas, vamos lá. Herbert Spencer.
ele é associado ao darwinismo social, certo? Agora é uma associação meio injusta, mas é algo que surge, essa noção de darwinismo, como algo que pode ser aplicado à sociedade, surgiu nessa época, certo? Herbert Spencer, ele foi um filósofo britânico e um dos principais divulgadores para popularizar o darwinismo. Então, ele criou também até certas expressões como o uso da palavra evolução neste contexto é dele. O uso da palavra evolução, a sobrevivência do mais apto é dele. E ele, vamos ver se tem o que tem aqui não. E ele era, em termos econômicos, sociais, ele era um liberal bem tradicional, bem ortodoxo, em que você já conhece o liberalismo, né? De um tempo para cá tem um neoliberalismo, neoliberal, já é uma repaginação do liberalismo. Mas, olha, na época dele, na Grã-Bretanha, na Europa, na parte ocidental da Europa, pelo menos, imperialismo, capitalismo. Então, essas correntes liberais eram bem presentes, né? E para explicar também o sucesso das empreitadas europeias pelo mundo afora, e que se dizia que o Estado tinha que interferir o menos possível na economia. A economia devia ser por conta da iniciativa privada e pronto. Então, o que se aconteceu, por influência da divulgação de Herbert Spencer, na realidade, muito mais por essa influência do que por ele mesmo, se criou também o darwinismo social, que foi a aplicação do darwinismo junto com o liberalismo econômico. Ou seja, o livre comércio, a livre competição e que vença o mais apto. Certo? Eu coloquei uma citação de Darwin aqui como um contraponto que ele ó, a miséria de nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas instituições. Grande é a nossa culpa. Para vocês notarem que ele não comulgava com as ideias liberais ou ideias da eugenia, né, que o pobre, ele é pobre não por causa de leis da natureza, não por causa da natureza, não por causa da biologia dele, e sim por conta das estruturas sociais, ou por conta das instituições sociais mesmo, de contexto histórico. Quando a gente usa a expressão das estruturas sociais, realmente isso está ligado muito a um ramo da sociologia chamado estruturalismo. E tem o mais contemporâneo, é o neoestruturalismo. Né? Não sei nem se a palavra é neo que se usa. Então, o darwinismo social foi criado por influência também de Herbert Spencer, não é exatamente dele, certo? Eu vou dar uma pincelada em Mendel agora, certo? Mas a gente vai retomar depois. Dar uma pincelada nele, porque se o pessoal, na época de Mendel, tivesse aceitado a teoria de Mendel, teria sido outra coisa. Certo? Agora, que coisa biográfica. Próxima aula. Aqui, eu só vou dar uma pincelada para dizer. Totalmente oposta à vida dele em relação ao povo que eu falei. Anônimo. Ele era amador, anônimo.
Mas ele também só ganhou fama, certo? Especialmente por conta da divulgação que Bateson, William Bateson, um biólogo britânico, fez dele. Tanto é que Bateson escreve no começo do século XX, acho que 1920, por aí, reúne a genética de então e publica o livro e coloca Mendel como coautor, homenagem póstuma. Mendel colocou no crédito como coautor do livro dele, como uma homenagem póstuma. Olha, tem umas coisas que dizem, tem umas questões que falam assim, Mendel sabia da importância do trabalho dele? Sabia. Ele tinha consciência, ele fez conscientemente. Ele fez porque o trabalho dele foi extremamente organizado. Foram 8 anos. Até ele começar a publicação, foram 8 anos. Ele fez um trabalho experimental. Não vou falar tanto na biografia dele, mas um trabalho experimental, certo? Em que ele selecionou variedades de ervilha que tinham caracteres, um caractere como, por exemplo, a altura das flores alta, certo? É dominante mesmo, ó. Baixa que é. Assim. Ele observava que daquelas ervilhas de flores com altura das flores alta, só gerava flores altas, certo? Então ali tem uma variedade pura e separou das de baixa, manteve separada. Depois fez o cruzamento para gerar híbridos, é uma hibridização. E o que ele obteve? Que a primeira linhagem só teve flores altas, de artes altas. E aqui axilar, e fez isso para outros caracteres. Foram, se eu não me engano, eu tenho esse dado na próxima slide, na próxima apresentação sobre ele, vai ter lá esses resultados. Mas foram, se eu não me engano, 2.000 plantas que ele lidou. Imagina o trabalho. Por quê? Como é que ele fazia a hibridização? Ele pegava o estame de uma das variedades, das flores de uma das plantas, cortava o estame fora, e da outra também, é claro, e fazia o cruzamento, fazia um retrocruzamento. O pólen dessa aqui polinizava aqui, e o dessa polinizava a outra. Fazia esse retrocruzamento. Uma a uma. Provavelmente ele podava outras flores para evitar que elas tivessem autofecundação. Mas imagina o trabalho que foi. Certo? Isso para todas essas variedades. E depois, quando nascia, tinha que fazer estatística. É lógico, dando tudo de altura alta, né? Não precisava, é 100%. Mas quando deu a mistura já na outra geração, uma parte baixa e uma parte alta, tinha que fazer essa contagem. Mesma coisa para o outro. E semente, que tinha que debulhar. Né? Tinha que debulhar e separar. Quando dá uma só, está lá, 100% é fácil. Mas quando começa a aparecer lisa e rugosa, amarela e verde, cinza e branca, tinha que fazer essa separação e fazer a contagem. Ou seja, um trabalho muito meticuloso. O que Mendel, como eu falei para vocês, esse trabalho de Mendel é experimental pelo seguinte modo. Ele montou de fato o experimento com controles, que são os indivíduos puros, cruzou entre si, viu o resultado, viu a estatística e formulou uma hipótese e testou. E para os outros caracteres foi separando, classificando.
Então você tem controle, né? Tem o controle. Criou, observou em condições controladas. Então, é um trabalho experimental. Olha, o Mendel tinha consciência disso e tinha consciência que, para ele observar caracteres, como é que haveria como é que seria a hereditariedade, ele tinha que usar coisas simples, pegar planta é ótimo para isso. Planta é ótimo para isso, né? Que permite esses cruzamentos, permite observar depois, fazer essas contagens. É muito mais fácil lidar do que com animal. Ainda tinha uma vantagem, porque ele estava no jardim do mosteiro, né? Depois dele selecionar as sementes e fazer as contagens, ele não ia jogar fora as sementes, né? Dava para ser usado para fazer sopa, para colocar uma planta que é cultivada, né? Uma planta comestível. Depois disso aqui, de fazer tudo isso, as sementes não se perdem, né? Dá para ainda serem consumidas. Mas, então, ele tinha consciência Você pode ver que é o tipo de estratégia que se parte de coisa mais simples, tem que ser respondido primeiro o modelo mais simples, com seres vivos, que é o experimental, fácil de lidar. Agora, partir para avaliar caracteres como inteligência de populações humanas é muita ambição. Absurda, é uma ambição absurda. Né? Como foi Já voltou ali para Galton. Eu falo assim, tinha uma cara de arrogante, de inglês, de nariz em pé, daquele século XIX, de inglês, snob. A cara de snob, e Mendel, pobre, que para sobreviver entrou para o mosteiro e nunca conseguiu sair. Entrou para um mosteiro, filho de agricultores, né, gordinho, baixinho, míope, nunca se casou, nunca teve posição social, e isso dificultou o trabalho dele. Ele foi o von Nagel, recebeu um monte de cartas de Mendel, até que ele aceitou conversar com Mendel e propôs um trabalho para Mendel, já depois de publicado. E Mendel não consegue trabalhar com aquilo, depois, por causa do trabalho no mosteiro, começa a se apertar, e no final das contas, baseado nessas ervilhas, no trabalho das ervilhas, ele publicou 2 artigos, o principal e um outro que ficou como secundário, e nunca mais. E só foi redescoberto no ano de 1900, porque 3 botânicos já estavam fazendo coisa parecida com Mendel, com os trabalhos de Mendel. Vou parar a apresentação. Está chegando quase meio-dia. Vamos. Eu aí, antes de falar sobre Mendel, certo? Antes de falar dele, tá? Da genética mendeliana, porque eu vou falar de Mendel, vou depois falar da redescoberta e o surgimento da genética. A gente ainda tem que falar de Pasteur, de coisas que ainda aconteceram no século XIX, certo? O assunto de hoje tem a ver com a evolução e as consequências. Tá, pessoal? Já é quase meio-dia, eu já vou dar por encerrada a aula. Tá? Estou me sentindo meio cansado, eu acabei dormindo tarde, eu vou interrompendo a gravação por hoje.